Eu estava comentando aqui, não sei se chegou a ouvir aí, que você foi o primeiro a estudar essa questão das novas linguagens, as novas formas de manipulação, as guerras híbridas, tudo. Como é que você está vendo o fenômeno Pablo Marçal? Bom, já há algum tempo, né? A gente já vem debatendo essa questão da guerra híbrida desde daqueles tempos aí, daquela sequência de matérias do GGN sobre as bombas semióticas, né? Então, já há algum tempo, né? Então, eu percebo, né? O caso do Pablo Marçal, né? Ontem, por exemplo, lá na Avenida Paulista, que ele aparece por 10 minutos correndo, dando tapinha nas pessoas, e de repente ele desaparece na Peixoto Gomide, quer dizer, só ali para reunir imagens, né? Ele foi ali para captação de imagens para depois fazer os cortes dele tradicional, né? Agora, tem uma coisa que a gente está discutindo aí recentemente, que é esse conceito de alopragem política. Tá? Eu acho que esse conceito deve ser levado muito bem a sério, que eu acho que é o núcleo duro aí da estratégia de comunicação da chamada alt-right, né? Eu acho que isso está além da extrema-direita tradicional, né? Essa alt-right, essa direita alternativa cuja origem está lá nos Estados Unidos, né? E está conectado aí com essa questão da guerra híbrida. Porque eu acho que essa alt-right sacou uma coisa que não é de hoje, né? Eu vou sacar aqui um historiador, né, chamado Daniel Boorstin, lá nos idos de 1961. Já naquela época ele percebeu uma contradição no crescimento da mídia, principalmente no jornalismo, entre a necessidade de um fluxo constante de informação dos meios de comunicação, já que você tem espaço publicitário que está sendo vendido, tal, então você precisa de um fluxo de notícias constante. Só que o problema é que a realidade não produz tantos acontecimentos assim. Então, imagina, isso em 1961, ainda TV aberta. Então, ele criou aquela ideia de pseudo-evento. O conceito de pseudo-evento é esse cara, Daniel Boorstin, um historiador conservador, né? Chegou a ser diretor da Biblioteca do Congresso Nacional dos Estados Unidos, lá no período da carreira dele. Conservador, mas é muito interessante essa observação. O que ele considerou de pseudo-eventos na época foi a necessidade da mídia criar acontecimentos, já que a realidade... Só um parênteses aí para reforçar o que você está dizendo. Quando começa o Projeto Folha, começo dos anos 90, o que eles faziam? Eles pegavam o plenarinho era uma sessão da Câmara lá, que o pessoal ia lá só para dar um recado para a cidade dele, um abraço para fulano de tal, e ficava vazio lá. E eles fotografavam o plenarinho lá e davam manchete sobre a vagabundagem dos deputados, que é justamente esse estilo de criação de fatos, né? Mas o que eu vejo aí, o que eu acho que, voltando aqui à questão da comunicação alt-right, que ela sacou, é que a mídia tem essa contradição, ela precisa de informação, ela precisa de notícia, 24 horas, ainda mais agora que estamos no tempo aí do tempo real, online, a coisa está mais aguda. Então, ela começou a produzir acontecimentos, quer dizer, o que se chamava pseudo-evento antigamente eram conferências, palestras, simpósios, muitas vezes promovida por assessores de imprensa, relações públicas, da onde a imprensa sacava manchetes, declarações, depoimentos e tal. Agora, hoje, né, partiu-se para a criação de acontecimentos. Quer dizer, você cria acontecimentos, que eu chamo de alopragem política, de tal maneira que o tempo da política se sintonize com o tempo midiático. Porque o tempo da política sempre foi lento, a gente sabe disso. Então, são conchavos, negociações, os ritos tradicionais das casas do Congresso. Então, eu me lembro, por exemplo, uma época na eleição lá de 1989, você citou o Projeto Folha ali nos anos 80, eu me lembro assim vivamente a época que eles fizeram um perfil de cada um dos candidatos, ponto forte, ponto fraco. O Mário Covas era considerado o mais fraco dos concorrentes. Por quê? Pelo ponto de vista midiático da Folha, e ali o projeto da Folha ela se colocava como centro de tudo, né? Eles colocaram o seguinte, não, porque o Mário Covas tem assim uma potencialidade, ele é muito fraco em criar acontecimentos, notícias, novidades, gerar coisa. Então, ele não ocupa o espaço da mídia, portanto, ele é o candidato
mais fraco dentre eles, né? Deixa eu trazer mais um episódio daquela época lá. Começou uma campanha terrível, que ele era visto como estatizante. Uma campanha terrível. A Exame fez matéria dizendo que ele falou tal coisa. Até então não tinha muita intimidade com Covas. Eu falava, vem cá, ele é um cara racional, um engenheiro, tudo. Não é possível que ele esteja falando essas bobagens. Né? E falei com ele. Eu falei, eu acho que ele era senador, se não me engano, Covas. O que é isso que estão atribuindo a você? É um monte de bobagem. Aí eu não vou me dar o trabalho de desmentir. Então você já criava as narrativas lá visando fins políticos. Aí achava que ele era estatista, né? Então eu acho que essa coisa que é uma coisa... a alt-right sacou essa necessidade da mídia, quer dizer, e passou a aloprar o que eu chamo de alopragem política, acelerar o tempo midiático, criação de acontecimentos, aquilo que o Bolsonaro chamava, quando ele estava na presidência, de caneladas, criar polêmicas. Então, o Rodrigo Maia, a polêmica, o líder da Câmara com o ministro do governo Bolsonaro. Então, acelerar o tempo dos acontecimentos, porque é exatamente isso que a mídia precisa. Então, passaram vamos dizer assim, a monopolizar a pauta midiática, tá? Entre várias coisas que a gente pode citar de eventos. Tá? Um dos artigos aí que acho que o GGN publicou, que é uma coisa polêmica, uma colocação minha. O 8/1, eu acho que é mais um desses exemplos de alopragem política. O 8/1, na minha opinião, uma suposta tentativa de golpe de Estado, que agora vem a questão da PL da anistia, toda essa polêmica que está sendo criada, eles estão querendo vincular com a votação, com a eleição da escolha do novo líder da Câmara. A PL entrou na Comissão de Constituição e Justiça hoje, né? Parece que... Então, parece que esse 8/1 pautou, e pauta até hoje a política nacional. Todos os eventos estão vinculados a ela. Tá? A tese que eu levanto aqui é que essa depredação do 8/1, quando eu vejo a mídia progressista quanto a grande mídia se alinhando nessa coisa que teve realmente uma tentativa de golpe de Estado, e alguns passaram a dizer que durante 1 hora o poder foi ocupado, quase que o golpe de Estado foi realizado, eu vejo assim como mais um exemplo, aquilo que eu chamo de não acontecimento. Tá? Numa domingueira, numa tarde ensolarada, transmissão ao vivo de um golpe de Estado. Tá? Para quem estuda comunicação, veja bem, para quem estuda comunicação, eu acho uma coisa assim muito overact. Muito. Quer dizer, a gente assistiu no domingo à tarde uma transmissão ao vivo de uma tentativa de golpe de Estado. Então, eu acho que esse é o exemplo, para mim, principal de alopragem política e como esse evento seminal, inaugural, passou a pautar a vida política a partir de então. E o governo Lula. Tá? A gente não pode esquecer que teve um 7 de setembro aí que teve claramente aí uma tentativa de golpe, né? Foi, aquela que Brasília ficou cercado, as pessoas nas redes sociais falavam: eu tenho medo de dormir na democracia, acordar na ditadura.